Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Depois de tanto tempo sem aqui vir, cá estou eu para fazer um resumo de 2022 a nível de leituras. Vou trazer-vos 5 livros que gostei muito e 5 livros que foram uma desilusão. É assim, 2022 para mim passou a correr. Eu não vi este ano, mas olhando para trás, de facto fiz muita coisa, li muita coisa, fui a muito sítio, vi muitos filmes, portanto no geral foi muito bom, só que ao mesmo tempo parece que passou super rápido. Foi estranho, não sei explicar. Eu vou começar pelos 5 livros que eu li que não gostei assim tanto. 2 deles são da mesma autora, Cheryl Holt, autora que eu não conhecia, só fiquei a conhecer este ano, e eu digo-vos uma coisa, não quero ler mais nada desta autora. Peço desculpa, isto pode parecer mauzinho da minha parte, mas eu não consegui gostar nadinha dos livros. São da mesma série, é a série Homens Perdidos. O primeiro livro chama-se A Dama e o Vagabundo e o segundo chama-se O Herói Acidental. Isto é assim, o resumo da história, porque eu vou enquadrar isto da mesma maneira, porque a história é a mesma. Estamos a falar de 3 irmãos rapazes e uma menina, portanto são 4 ao todo. Estes 4 irmãos o pai morreu, a mãe foi presa, ficaram órfãos, digamos assim, eles foram entregues a uma família, que depois houve um incêndio e acabaram por ficar sem ninguém a cuidar deles, e eles acabaram todos por ir para um orfanato, separados, não para o mesmo, todos separados, e pronto, depois passam muitos anos, não é verdade? Passam muitos anos, e nós começamos a seguir o Michael, que é o irmão mais velho, salvo erro. Que ele não sabe que tem irmãos, não se lembra bem, ele tinha tipo 4 anos quando isto tudo aconteceu, ele tem assim uns flashes, umas memórias, mas acaba por não ter bem consciência do que é que se passou, nem se lembra que de facto tem irmãos. Ele na verdade tem um irmão gêmeo, mas ele não tem essa memória em si. Bom, entretanto ele vai conhecer uma senhora, eles vão se apaixonar, o que é que acontece? Este Michael, enquanto personagem amorosa, é uma porcaria. Estão a perceber? Para não dizer outra coisa. Ele não é sensual, ele não nos transmite uma boa vibe, não é aquele tipo de herói, aquele tipo de personagem masculino que nós pensamos, ai, quem me dera. A mim, eu tenho a sensação, tipo de homem que eu encontraria numa taberna, encostado assim à ombreira da porta, a fumar um cigarrinho, ou então a palitar o dente e... Então, como é que é? Sabem? Eu e ele não temos química. Eu acho que este casal não tem a mínima química. Eu acho que a Cheryl Holt, desculpem os apaixonados da Cheryl Holt, eu acho que a Cheryl Holt não sabe construir química entre os personagens. Porque não tem o Michael, nem tem nenhum. Não há a porra do momento que eu sinta, sim senhor, uau, faíscas, cenas a acontecer. É terrível. Depois li, o que é que eu li mais? A Vida Mentirosa dos Adultos, também da Helena Ferrante. Bom, este livro foi lido para o grupo dos bambinis, eu vou dizer bambinas, que antes eram maminas, agora tem meninos, é bambinis. Bem, é assim, eu já fiz um vídeo de opinião sobre isto e eu já disse o que tinha a dizer, que é, estes personagens são todos atacados da cabeça e um psicólogo fazia-lhes bem. Eu não me vou alongar muito sobre isto, porque lá está, já tenho opinião aqui no canal, se vocês quiserem ver alguma coisa mais a fundo sobre este livro. O único que eu tenho a dizer é, a história não me cativou, a personagem principal não é má, no meio de tanta loucura, mas no fundo é o quê? É uma rapariga que descobre que toda a sua vida é pautada por mentiras, mentira dos pais, mentira da tia, depois a tia também é completamente deslocada, ela sente que não é compreendida, sente que não consegue enquadrar-se no mundo e nós vamos seguindo esse desenvolvimento do seu psicológico. O fim não fez sentido nenhum, detestei aquele final. Foi o que foi. Depois, Em Tudo Havia Beleza, de Manuel Vilas. Este livro é um livro muito bem falado. Eu tenho os livros por aqui, não tenho todos, alguns li em e-book, outros foram da biblioteca, mas eu não me está a apetecer buscá-los, estão a perceber? Eu hoje estou em modo, olha, deixem-me da mão. Por isso, vou mostrar as capas só aqui. Mas pronto, Manuel Vilas
Em Tudo Havia Beleza. Metade do livro eu adorei. Porque isto é uma história verídica em que o autor, que é espanhol, nos faz um retrato da sua vida. É tipo uma ida ao passado para tentar entender-se, entender a sua própria vida e entender um bocadinho a morte dos pais e o impacto que isso teve na sua vida e no seu futuro e de que forma é que ele consegue ou não lidar com certas perdas. É uma introspeção muito interessante que nos leva também a perceber um bocadinho das histórias espanhola mais recente e tem fotografias, é assim, o livro em si é interessante. Qual é que é o problema na minha opinião? Muito repetitivo, repete. Ou seja, metade do livro, a segunda metade do livro é quase o mesmo da primeira metade. As reflexões que ele vai fazendo vão se tornando muito repetitivas e isso para mim tirou a magia toda do livro. Eu quase nem o conseguia acabar porque já estava tão farto e era tão óbvio o que ele ia dizer. Tudo bem, não é uma história, é uma reflexão muito pessoal daquilo que ele viveu e da sua vida, não é? Mas mesmo assim, não. Murphy, de Samuel Crescendo, não sei bem. Bem, este é um daqueles romances eróticos que eu só leio porque gosto. É o meu guilty pleasure, eu admito. Eu leio cenas assim, paixões ardentes, gajos bonzões e eu gosto. Mas eu gosto se os personagens forem bem construídos e eu gosto se apesar de tudo houver uma boa linha condutora na história. Não é só que há sexo e cenas, tem que haver uma linha interessante que conduz os personagens e acima de tudo química. E eu vos dizer uma coisa para quem não gosta deste tipo de escrita. Tudo bem, há livros bons e livros maus, como em tudo, é muito mais difícil escrever determinados tipos de obras do que outros, óbvio. Os romances eróticos clichês é provavelmente os mais simples de escrever. Mas também vos digo uma coisa, não é qualquer pessoa que escreve bem um romance erótico como deve ser. Porque conseguir construir uma química sexual decente entre dois personagens, para que isso passe cá para fora para o leitor, é uma certa magia também. E este livro, Murphy, não tem. Não gostei. É assim, este Murphy é o mauzão, como sempre, e depois isto tem gangues, e depois tem gangues rivais, e o gajo faz parte do gangue, e depois é apaixonado por uma rapariguita, que lá está sempre, as rapinhas são muito as meninas são sempre muito santinhas, muito fofinhas, os gajos são sempre bué de mauzões, brutalhões, isso é sempre igual, não vale a pena. O que eu gosto de ver depois é o desenvolver das personagens e das suas capacidades psicológicas e da forma como eles crescem enquanto personagens. Neste caso, cresceram nada, não aconteceu nada, foi o que foi. Estes foram os menos bons. Pronto. Depois temos os bons, muito bons, os meus 5 estrelas, os meus preferidos de todos os livros que eu li. Eu começo por O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos é sempre um autor muito controverso, já toda a gente sabe. Há muita gente que adora, há muita gente que odeia, gente que diz que ele que escreve não é propriamente brilhante. Eu não me interessa, eu gosto de ler, não amo de paixão todos os livros, mas adorei este Mágico de Auschwitz. Como o próprio nome indica, leva-nos para a Segunda Guerra Mundial, leva-nos para o campo de concentração. É uma história maravilhosa sobre estas atrocidades humanas. Eu gostei muito do personagem principal e acho que está muito bem construído. Gosto muito, como eu estava a dizer, eu gosto muito do Mágico de Auschwitz porque eu acho que os personagens são bem construídos e a história está bem desenvolvida. Conta-nos de facto uma história, leva-nos a um tempo. Não gostei assim tanto do romance, porque isto tem 2 momentos totalmente diferentes. Temos a parte dentro do campo de concentração, mas depois também seguimos uma parte que se passa na Rússia. Essa parte já não achei tão interessante. O romance que aí se desenvolve, para mim, não me cativou muito, mas ainda assim achei o livro extraordinário, muito bem escrito, gostei dos diálogos, portanto 5 estrelas, e eu acho que quem gosta de ler sobre a Segunda Guerra Mundial tem aqui um ótimo... Ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, mas este livro é incrível. Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr, não sei que o livro é excelente. Aqui a escrita é fenomenal.
dos melhores livros que eu li a nível de escrita mesmo, não da história apenas, mas da forma como a história é contada. Adorei a forma como esta história foi contada. Eu li este livro de um sopro, apaixonei-me por estes personagens e nós aqui temos a história, isto passa-se em França e é uma menina que é cega, o seu pai trabalhava no Museu de Paris e quando os alemães começam a cercar Paris, eles são obrigados a fugir. Eu não quero dar spoilers, mas pronto, eles são obrigados a fugir e vão para uma terra costeira francesa e têm que ficar lá na casa de um tio-avô, salvo erro dela, e durante até a guerra terminar, não é? Pronto, aqui depois muita coisa acontece. Seguimos também um rapaz, um miúdo, que era brilhante a mexer em coisas tecnológicas, digamos assim, naquela época, por exemplo, rádios, e ele é alemão, ele é recrutado pelo Führer, digamos assim, para trabalhar nisto, construir rádios, para fazer intercomunicações, e o destino destes dois cruza-se de uma forma que eu não vou poder dizer, a menina cega e este novo recruta alemão, mas é de facto uma história lindíssima de levar aqui lágrimazinha ao olho e é incrível. Depois, mais, o que é que eu li mais? O Xvirope, Francisco Ramalheira. O Xvirope Francisco Ramalheira é um livro português. É um livro que eu não estava nada à espera de amar assim, porque é de fantasia. Eu não sou a maior fã de fantasia deste planeta, não sou de todo, mas gostei muito. Muito bem construídos estes personagens, uma história muito bem desenvolvida. Os Xvirope, que no fundo são um grupo, como é que eu vos ia dizer? Então, nós estamos num mundo novo, ok? Este mundo na verdade não existe. Também já aqui no canal a opinião sobre este livro, caso queiram ir dar uma vista de olhos mais a sério. Portanto, muito resumidamente, é um novo mundo e temos aqui um rei tirano e tem uma filha, essa princesa é raptada, aparentemente, pelos Xvirope. Quem são estes Xvirope? É um grupo que quer restabelecer aquilo que deveria ser, ou uma monarquia liberal, ou até ir mais além e fazer uma república. Mas não esta espécie, esta monarquia absoluta deste homem horrível que faz tudo o que quer e não cuida dos seus súbditos e que é muito mau. E no meio disto tudo entra aqui umas coisas de fantasia e é interessante, é muito giro, é um mundo novo. Gostei muito da forma como o Francisco Ramalheira conseguiu criar todo o seu universo dos Xvirope e para quem gosta de fantasia eu recomendo mesmo muito. Mesmo se não gostarem, dê uma oportunidade, porque eu fiquei fascinada. E para estar no meu top 5, é porque é mesmo interessante. A seguir, bom, isto acaba aqui da Colleen Hoover. Eu li este livro, estava eu de férias na Ilha Terceira, nos Açores, levei este livrinho em e-book, não fazia ideia do que é que era falado aqui, sabia que era uma história muito bem comentada. Este livro fala-nos sobre violência doméstica. Esse é o tema fulcral deste livro, violência doméstica. É um livro verdadeiramente duro, é um livro verdadeiramente difícil de ler, porque, ok, a violência doméstica é uma coisa terrível. E a violência doméstica, neste caso é um homem a bater numa mulher, é muito difícil de aceitar quando nós, mulheres, estamos verdadeiramente apaixonadas pelo homem. E quando nos apaixonamos por um sujeito que parece ser tão impressionante, tão incrível, tão do nosso jeito, digamos assim, e depois essa pessoa começa a desfazer-se, essa idealização começa a desaparecer, é difícil de aceitar e por isso é que a pessoa fica ao lado da outra, porque se aquele homem era tão perfeito, ele não pode ter desaparecido, ele tem que estar ali algures e a mulher acha sempre que vai ser capaz de resgatar a perfeição daquele homem que neste momento se transforma numa espécie de monstro, ok? Portanto, é um bocado por aqui, não é? O que se passa na violência doméstica. Eu já li imenso sobre este assunto, felizmente nunca passei por nada do género, mas acredito que seja algo deste tipo que se sente. Neste livro, nós temos uma perspectiva, portanto, é à volta disto também, mas depois
temos uma perspectiva que é também o lado do agressor, porque embora não tenha desculpa, por vezes há uma justificação. Não a justificação de bater na mulher, mas a justificação de o tornar violento. Portanto, a ideia é, não há justificação para o que o rapaz faz, mas talvez haja uma justificação para o facto de ele ficar assim. Eu não sei se me faço entender. É um livro muito complexo. E é um livro incrível. E é um livro que me levou às lágrimas, como há muito tempo nenhum livro me levava. Eu acho este livro extraordinário. É incrível. E por fim, Equador, de Miguel Sousa Tavares. Vocês não sabem, há uns anos que eu queria ler este livro. Há uns anos. Mas nunca se tinha proporcionado. E agora, com os Bambinis, era a leitura de outubro, salvo erro, e então lá fui eu e adorei. Este livro é extraordinário. Eu quero trazer um vídeo de opinião só sobre este livro, porque ele merece ter um espacinho só para ele. É incrível, mas muito resumidamente, primeiro dos melhores livros portugueses que eu já li de sempre. De sempre. E possivelmente é o meu preferido do ano todo. Este livro é incrível. Mas estamos então em época... quem reina é o rei Dom Carlos I. Estamos, portanto, quase no final da monarquia. Portugal ainda tem as suas colónias portuguesas, não é? E nós já não temos escravatura, aparentemente, é o que nós tentamos mostrar ao mundo. Mas será que é isso mesmo que se passa nas nossas colónias? Os ingleses dizem que não. Dizem que nós estamos a mentir. E por isso é necessário ir alguém às nossas colónias, nomeadamente à colónia de São Tomé e Príncipe, para verificar se de facto isto é ou não é verdade. E é daqui que nós então arrancamos e começa uma história maravilhosa em África, extraordinária. E se vocês não gostarem de ler, pelo menos vão dar uma vista de olhos à série que está na HBO. É maravilhosa, estou quase a terminar, faltam 3 episódios para acabar a série. Está relativamente fiel ao livro. É para mim das maiores produções que eu também já vi em televisão nacional. Adorei. E estou a gostar, ou melhor, adorei, estou a adorar, porque ainda não acabei, mas eu acho mesmo que está muito bem representado. Adoro o ator que faz de Luís Bernardo, personagem principal. Portanto, se nunca leram, se não querem ler, pelo menos vejam a série, porque vale muito a pena. E é isto, pessoal. Estes foram os meus 5 melhores e 5 piores livros de 2022. Coisa que foram os vossos, digam-me coisas, deem-me ideias para ler no próximo ano. E é isso. Muito obrigada e até à próxima. Adeus!